Atlético atropelou o América e ficou pertinho de mais uma taça do estadual. Quem conta todos os detalhes pra gente é o Gabriel Marques. Uma vitória pra lá de maiúscula do Atlético no jogo de ida da final do Campeonato Mineiro. O Galo que entrou em campo sem ter Hulk, mais uma vez tratando de uma lesão na coxa, mas olha, o atacante nem fez falta direito dentro de campo. Já o América teve Jori no gol porque o goleiro titular Matheus Mendes foi emprestado pelo Atlético ao Coelho e por isso teria que ser paga uma multa de R$750 mil para que Matheus Mendes estivesse debaixo das traves. E aí o torcedor já começou a achar que essa multa, ficou muito caro não ter pago ela, porque logo aos 8 minutos ali, a Arana cruzou a bola e acabou batendo em Jori para um peru, uma falha do goleiro do América que acabou inaugurando este marcador. E daí para frente o América até tentou reagir, mandou algumas bolas na direção do goleiro Everson. No entanto, por volta ali dos 22 minutos, Cauã Barros acabou sendo expulso numa jogada onde ele se chocou com o Coelho e desferiu um tapa nas costas do jogador. E daí para frente foi só pressão do Atlético e aos 41 minutos, Lianco roubou uma bola. Ele que é zagueiro, roubou uma bola na área de ataque, recebeu na área e bateu por baixo de Jori para fazer o segundo gol. Ele mesmo, Lianco, na volta do segundo tempo, marcou o terceiro, desta vez de cabeça, mais ao estilo de um zagueirão chegando à área. E quem fechou a conta neste placar foi Rony. O rústico marcou o quarto gol aí, colocando essa vantagem para lá de maiúscula no Galo na decisão. Uma semana aí para descansar e sabendo que também tem um segundo jogo, entrar da mesma forma que nós entramos hoje para concluir o nosso campeonato com uma grande vitória, com um grande título. A gente está muito feliz, são 9 vitórias seguidas, um gol tomado, 20 gols feitos, a gente tem que saborear, porque não é sempre que você consegue números tão bons assim e o time jogando bem. Olha, o time jogou muito bem e o homem aqui vai soltar os cachorros. Porque o Rony, centralizado, fala pra mim, ele é uma velocidade que não tem outro jogador brasileiro. Não, já nós vamos falar desse Atlético. Já nós vamos falar desse Atlético. O Cuca é o cara que mais enxerga futebol nesse país. É impressionante como ele enxerga futebol, impressionante como ele ajusta. Não significa que seja o melhor treinador, não é. Ser o melhor treinador tem muitas outras variáveis. Entre elas, você ter capacidade de controle de vestiário, inteligência emocional, são virtudes que o Cuca ainda precisa evoluir. Mas para enxergar futebol é impressionante. Mas antes de eu falar desse Atlético, quero te mostrar esse gol. Dá uma olhada nesse gol aqui. Solta, pode soltar, Boi, aí, ó. Solta aí, só. Olha só, dá uma olhada. Isso aqui é uma jogada por dentro, tá vendo, ó? Isso aqui ele saiu de trás do zagueiro. A velocidade. Velocidade. Ele sai de trás do zagueiro numa jogada por dentro, ó. Jogada por dentro, não é o Estevam que vai fazer essa jogada, não é o Dudu que está fazendo essa jogada, é o Meia que está fazendo essa jogada, ele sai por dentro e na velocidade, o Rony consegue chegar à frente do zagueiro, porque vai chegar, porque tem muita velocidade. Este era um dos trunfos do Palmeiras, que o Palmeiras abriu mão. Olha como o Cuca enxerga de bola. A hora que ele teve a oportunidade de trazer o Rony, direto, ele me traz o Rony correndo. Você tem visto o Palmeiras ter essa jogada? Não, não. Por quê? Porque o Flaco Lopes não tem a velocidade do Rony. O Flaco Lopes, ele pode ser o melhor cabeceador do que o Rony. Talvez até seja, ainda que o Rony tenha feito muitos gols de cabeça, apesar da altura. Mas a velocidade eu garanto que não tem. Eu garanto que não tem. Então, o Abel, ele abre mão de um jogador como esse aqui, ó. Ele abriu mão de um jogador como esse aqui. Ele abriu mão de um jogador como esse para trazer Facundo Torres por mais de 80 milhões de reais. Facundo, Paulinho, Vitor Roque. O Paulinho ainda tudo bem, vamos esperar, o cara tá aí. E mesmo assim voltando. Com características diferentes. E você vai imaginar, o Paulinho pode ter até mais qualidade do que o Rony. Técnica. Mas não tem a velocidade do que o Rony tem, não tem. E aí, quando eu lembro muito do Phil Jackson, que foi talvez o maior treinador da história do basquetebol mundial. O Phil Jackson um dia me disse, quando eu olho para o banco, eu quero enxergar alternativas. Se o meu time não está jogando bem, eu olho para o banco, eu quero enxergar alternativas para tirar um cara do banco e colocar na partida para ele poder mudar a história daquela partida. O Rony é esse cara que muda. Por quê? Porque tem velocidade para mudar.
E aí o Palmeiras não tem mais esse cara porque o Abel abriu mão dele. É isso que eu tô dizendo. É por isso que tem que ter cobrança pra cima do Abel. No que diz respeito ao Atlético... Jogou já com futebol de campeão? Não, campeão. Joga muito mais. O Atlético é muito mais time. O Cuca é muito mais treinador. O Atlético investiu certo. Tudo, sabe quando tudo conspira porque você faz as coisas certas, o universo conspira ao seu favor? É a questão do Atlético. E não dá pra gente não falar, a gente destacou, é claro, o Rony, que realmente não marcou só agora, marcou também na Copa do Brasil, já havia marcado em outros jogos do estadual também. E sem o Hulk, né? Sem o Hulk, mas do Lianco, que viveu uma noite, uma tarde, melhor dizendo, de artilheiro. Fazendo gol de cabeça, tendo até uma chance de marcar de bicicleta e sem abrir mão da sua responsabilidade defensiva, né, Elia? O grande zagueiro é o que marca. O grande zagueiro, a função precípua do zagueiro é marcar. Agora, quando ele tem capacidade para sair jogando, quando ele tem qualidade para passar bem a bola, quando ele tem capacidade para poder cabecear, aí ele sobe de patamar. Aí você coloca o sarrafo do zagueiro lá em cima, e é o caso do Lianco. É dos melhores zagueiros em atividade no futebol brasileiro, é muito qualificado. Eu já tinha dito isso pro Cuca lá atrás. Eu falei, Cuca, esse Lianco joga muita bola. Ele me falou, e joga e você vai ver a evolução dele. E eu tô cada vez mais encantado com o futebol dele. Elia, pra gente trazer um pouco dessa pitada de provocação, já que estamos agora falando dos mineiros, o Atlético fez um mercado bem mais modesto, com muito menos dinheiro e muito menos estrelas e tá, como você disse, com as duas mãos na taça. E o Cruzeiro tá lá, treinando com o Gabigol, com o Dudu. O Atlético parece ter acertado mais nas suas escolhas ou é muito cedo, um exagero falar isso? Não, não é exagero, porque o Atlético vai ser campeão mineiro e o Cruzeiro tá aplaudindo o Atlético, então não é exagero. Você concorda que o primeiro título o Cuca já conquistou? O que vai acontecer no Brasileiro, o que vai acontecer na Copa do Brasil é outra história. Falando do momento. O momento, o Atlético já conquistou algo que o Cruzeiro não conquistou. Algo que o Cruzeiro sequer conseguiu avançar diante da fraca equipe do América, com todo respeito. O América é infinitamente menor em termos de orçamento do que o Cruzeiro. E quando você perde para um time infinitamente menor e que tem um orçamento muito menor que o seu, você é incompetente. Então o Cruzeiro foi incompetente. Não adianta nada. O Cruzeiro foi incompetente quando não soube como escolher treinador. O Cruzeiro foi incompetente quando não teve capacidade de mandar o Fernando Diniz embora quando tinha que ter mandado. Aí segurou o Fernando Diniz, perdeu um baita tempo na pré-temporada e aí volta e faz aquilo que devia ter feito no final da temporada passada. E por incompetência não fez. Recomeçou agora, Aí né? começa a ficar recomeçando o tempo inteiro. Então você começa e recomeça, começa e recomeça. E aí você vai perdendo tempo. E perde tempo, o adversário, ó, galopa. Pois é, e essa vai ser a 8ª vez que Atlético e América se enfrentam na final do Campeonato Mineiro. O Galo, que venceu 5 das 7 decisões anteriores. A última em 2023, o Coelho, Elia, ganhou 2 vezes do rival. A última em 2016. Ou seja, o retrospecto já favorável para o Galo. Pode colocar para 8 decisões... 6 títulos do Atlético, não existe... mas Elia, o futebol... Que futebol? Que conversa de futebol? Olha, o torcedor do América ligado já tá preparando o corte. Eu não tô preocupado com o torcedor do América, eu tô preocupado com aquilo que eu fundamento como posição. E eu não vou fazer tipinho aqui, o Atlético já é o campeão, da mesma maneira que o Fluminense já está na decisão do Campeonato Carioca. Então, existem... mas o futebol é caixinha de surpresa. Isso foi na época do Neném Prancha. Isso foi na época que os jogadores diziam, o técnico bom é o que não me atrapalha, é o que distribui direitinho as camisas e fica no cantinho dele. É isso que acontece no futebol de hoje? Óbvio que não. O futebol mudou muito. Quanto mais profissional ele for, mais lógico ele será. Muito bem, olha, tem outro treinador que já seguiu... É isso aí, rapaziada. O Galo já é campeão, né, mineiro. Meio que até sem graça fica, né? Quando o time é campeão assim, seria mais interessante se fosse em cima do Cruzeiro, né? 4-0 em cima do Cruzeiro. Seria bem da hora, né? Mas não aconteceu, né, pessoal? Não aconteceu. Vamos ver como o Galo vai se comportar na temporada. Analisando aí por baixo ou por alto, né? Para mim hoje o Atlético Mineiro
e o Flamengo jogam o melhor futebol do país. Nesse momento, Galo e Flamengo jogam o melhor futebol. Vamos ver quando o bagulho começar na Vera. O Atlético tem Sul-Americano. Se jogar esse futebol, se for isso aí mesmo, o Galo vai sobrar na Sul-Americana e vai conquistar esse título. Aí temos a Copa do Brasil, que para mim é o torneio mais difícil, né, das Américas aqui. Copa do Brasil para mim, porque você está enfrentando os melhores, né? Os melhores estão aqui no Brasil. Tanto é que desde 2019 a gente tem só brasileiros ganhando a Conmebol Libertadores. Já na Sul-Americana, a gente teve 2 títulos, né? Se eu não me engano, foram 2 títulos, entre 2 e 3. Na Sul-Americana, e tivemos os brasileiros, né, em todas as finais aí da Sul-Americana, né? Se eu não estou enganado, em todas as finais a gente teve brasileiro. Tivemos Fortaleza, São Paulo, teve uma final que foi Red Bull, Bragantino e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, se não me engano, ganhou 2 dessas. Foi só o Atlético Paranaense que ganhou, né? Essas sul-americanas. Mas o futebol brasileiro tá sobrando aí. E o Galo, se jogar isso que a gente tá vendo, vai arrebentar. Vai arrebentar na Sul-Americana. E a gente tá aí torcendo para que isso realmente aconteça.